Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Estamos de volta a mais uma sala de estudos da Igreja Seara, continuando aí nossa série de estudos sobre os dons ministeriais. E hoje nós vamos ver o dom ministerial de pastor. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para que a gente possa adquirir conhecimento. Vamos lá então? O dom de pastor, lembrando que todo dom é algo que Deus dá para a pessoa, como um ofício, como um ministério, para que ela possa exercer, então, na igreja, na sua vida. E o dom ele é irrevogável. Uma vez que Deus dá esse dom é seu, pertence a ti, cabe a nós nos aprimorarmos para exercer, então, este dom. O nosso texto base tem sido o livro de Efésios, capítulo 4, versículos 11 em diante, aonde então Paulo está falando que ele mesmo, que Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. A tradução da palavra pastor do grego é poimen, que quer dizer aquele que apacenta ovelhas, aquele que guarda as ovelhas. Então, a tradução da palavra pastor é um apacentador de ovelhas, um guardador de ovelhas, um cuidador de ovelhas. Essa é a tradução da palavra pastor. Nós podemos ver no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 15, aquele diálogo onde Jesus conversa com Pedro, depois que ele tem um reencontro com Pedro, e aonde Jesus dá ali uma orientação a Pedro. Vamos ler lá o texto. João 21, capítulo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: Apacenta os meus cordeiros, ou apacenta as minhas ovelhas. Jesus fala isso 3 vezes para Simão Pedro. E a gente pode entender então nesse texto que Pedro foi um dos primeiros pastores da igreja primitiva, aonde Jesus então diz a ele: apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Na tradução que a gente pode entender, seja pastor então agora das ovelhas. Qual a função do pastor? É levar as ovelhas, as pessoas, ao pasto. E a gente vê lá no Salmos 23, a pastos verdejantes. Ele toma conta, ele cuida, ele guia pelo caminho certo, ele resgata a ovelha que quer sair fora do caminho, que quer sair fora do aprisco, fora do rebanho. Ele vai nutrir as ovelhas, ele vai proteger também as ovelhas, vai cuidar da vida espiritual das ovelhas, o tipo de alimento que está sendo dado e o tipo de alimento que essa ovelha está buscando, às vezes, fora do aprisco. E a Bíblia também nos diz lá no livro de João, no capítulo 10, versículo 11, que Jesus, ele também foi pastor. Diz assim no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, se você se entende como um pastor, um dos ofícios aqui do pastor também é ser necessário dar a vida pelas ovelhas. Algo bem forte, Em Salmos 80, no capítulo 80, no versículo 1, a Bíblia nos diz que Deus é o pastor de Israel. Vamos ler lá. Salmos 80, capítulo 1 diz assim: Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tudo que conduzes a José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Aqui está dando um exemplo, É o salmista chamando o nosso Deus, de o pastor de Israel, que conduz, ali um exemplo, conduz José ao rebanho. O pastor também é aquele que ensina, o pastor é a pessoa que prega o evangelho, prega a mensagem, prega a palavra também. O pastor, ele é conselheiro, o pastor também é evangelista. O pastor também é um conciliador, muitas vezes tem os chamados BO nas famílias, entre os irmãos da igreja, e o pastor então ele é chamado para conciliar, para administrar aquilo ali. O pastor também é chamado quando nasce uma criança, para consagrar esta criança a Deus. Também é chamado quando a pessoa
parte para a glória, quando a pessoa falece. O pastor também é chamado lá então para o funeral. O pastor também, por vezes, ele é um psicólogo, onde as pessoas contam a sua história, e aí o pastor tem aquela habilidade de entender o que é coisas naturais da pessoa, o que é aquilo que vem com a história da pessoa, o que talvez pode ser também algo espiritual. O pastor também tem discernimento das coisas espirituais na conversa, no diálogo ali com a pessoa. E lembrando sempre que, normalmente, o pastor ele também tem uma família. Então, por vezes, o pastor também é pai, também é filho, ele também é marido, e ele também tem uma vida além do pastorado. Porém, é um chamado bastante difícil de exercer e, ao mesmo tempo, prazeroso, porque ao longo do pastoreio é possível perceber o crescimento das pessoas, perceber a evolução das pessoas dentro daquele momento, daquele período de que a pessoa está exercendo o ofício pastoral. O pastor também é uma espécie de kit de primeiros socorros. Então você já deve ter percebido, na igreja que você participa, ou conversando com algum pastor, que normalmente aquilo que acontece inusitado na vida de alguma família, sempre alguém lembra do pastor. Deu briga na família, chama o pastor. Alguém partiu, chama o pastor. Pastor, o ministério A, o ministério B não estão se entendendo. Chama o pastor para resolver. Então, o pastor é aquela pessoa que vai administrar, de certa forma, o andamento da igreja, especialmente a vida das pessoas, conforme o dom que Deus deu para ele e a revelação que Deus dá para ele, a capacitação que Deus dá para ele, conforme cada momento, conforme cada cenário, conforme cada situação que é apresentado para ele na igreja. Então, o pastor é o nosso kit de primeiros socorros. É aquela pessoa que nós podemos recorrer para toda e qualquer situação, aonde nós vamos encontrar, então, um conselho, vamos encontrar uma resposta, vamos encontrar, por vezes, uma opinião, uma experiência que ele já teve na sua vida, ou com outras pessoas, que vai nos ajudar a crescer, a nos encontrarmos mais com Deus e a buscar realmente os pastos verdejantes, o melhor caminho para a gente crescer, não só como pessoa, mas também espiritualmente. O pastor muitas vezes é um alvo de muitas críticas, porque é alguém que está com o microfone, é alguém que por vezes exerce seu ministério, em parte do tempo, no púlpito, pregando uma mensagem. Então, se o pastor é muito risonho, o pastor é muito brincalhão, não é uma pessoa séria. Se o pastor é uma pessoa muito séria, nossa, esse pastor é muito fechado. Se o pastor se reúne num churrasco lá de alguma família, olha lá o pastor no meio das festas, e as pessoas lá precisando de oração em outro lugar. Então é difícil exercer a função do pastor, porque dentro da igreja nós podemos entender assim que é uma pessoa pública. Muitas vezes o pastor ele não tem time de futebol, ele não tem partido político, porque o foco dele não é com as coisas do mundo, mas sim com o rebanho do Senhor Jesus. O pastor ele tem o cuidado e tem a missão de cuidar da igreja do Senhor Jesus. A igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus, mas o pastor é aquela pessoa responsável para cuidar então pelas ovelhas, pelo rebanho, pela igreja do Senhor Jesus, até ele voltar. O pastor também é alguém que dá uma sequência. A gente viu na primeira aula nossa, nosso primeiro vídeo aula, sobre o dom de apóstolo, que é aquela pessoa que vai à frente e abre novas igrejas. Então o pastor ele também tem uma missão de continuar o trabalho do apóstolo, cuidando então daquele rebanho, daquelas pessoas que foram se chegando lá naquele novo trabalho, naquele novo ministério. O pastor ele tem a missão de recuperar as pessoas, recuperar o abatido, conseguir fazer com que a pessoa encontre novamente a sua autoestima, conseguir com que a pessoa encontre Jesus, com que ela tenha um crescimento espiritual. Ele vai assistir aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que está fraca, seja fisicamente ou espiritualmente e também emocionalmente. E o pastor é aquele que vai usar o seu cajado, as habilidades que Deus deu para ele, para resgatar aquela pessoa que a gente conhece no jargão cristão, as pessoas que são desviadas. É aquele que saiu fora do rebanho e o pastor vai lá com o seu cajado e tenta trazer essa pessoa de volta novamente.
E o pastor também ele ajuda as pessoas a encontrar o seu lugar dentro da igreja. Se é um local onde sempre há vagas, é no reino de Deus. E às vezes as pessoas elas estão sedentas, querendo ajudar, querendo agradecer a Deus para servir em algum lugar na igreja, fazer alguma coisa. E o pastor então, com a sua habilidade de perceber o que as pessoas têm de melhor, ele vai então encaixando, enquadrando as pessoas dentro do ministério para que elas possam também estar servindo a Deus com alegria e crescendo espiritualmente. Pastor, ele precisa ter cheiro de ovelha. E uma das outras missões também do pastor é formar novos pastores, formar líderes na igreja e tentar extrair o que as pessoas têm de melhor para que todas essas qualidades sejam usadas para o crescimento do reino de Deus. Então, se você se identificou com essas características, é bem provável que você tenha um chamado pastoral. Então, a minha dica é que você busque mais conhecimento, estude mais para aprimorar o seu dom e usar este dom ministerial do pastorado para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que você possa continuar conosco assistindo os próximos vídeos e aqueles também que a gente já fez. E até lá, te aguardo. Forte abraço.